Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil aqui do curso preparatório para a OAB, e a gente continua falando sobre direitos reais. Bom, antes da gente começar, gostaria de fazer a mesma referência que eu fiz lá na aula 73, que foi regravada, para esse bloco aqui, tá? Eu dei uma olhada nos comentários que vocês mandam e eu percebi que tinha uma impropriedade material aqui na aula 99, que foi muito gentilmente apontada pelos alunos Sérgio e Lauciano, que se manifestaram lá no vídeo, e aí me reuni com a coordenação aqui do GETUSP e a gente deliberou que era melhor realmente regravar essas aulas, porque é isso, como eu disse lá, reitero aqui de novo, o nosso objetivo é sempre oferecer um curso bom e um curso realmente o mais próximo possível ali da perfeição, e todos nós precisamos às vezes aperfeiçoar as coisas, então agradeço a vocês que fizeram isso e vamos de novo aqui, dessa vez sem erros. Obrigado aos alunos e vamos lá. A gente vai falar primeiramente sobre a anticrese, é o primeiro tópico que a gente explora nessa aula 99. E a anticrese, a melhor forma da gente estudar ela, o início, né, a melhor forma de começar a estudar ela, é a partir da leitura do artigo 1506 do Código Civil, que é o dispositivo normativo que faz uma referência a esse instituto. E aí diz o 1506, pode o devedor ou outrem por ele, veja, não somente esse devedor, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber e, em compensação da dívida, os frutos e os rendimentos. Então, olha só, primeiro que o código já vai definir e ele vai falar exatamente o que ele está pensando. Primeira palavra, devedor. Então, a condição, a qualidade que alguém precisa ter para fazer, primeiro requisito, devedor. Então, veja, por um lado você tem credor e do outro você tem alguém que é o devedor. Bom, o devedor ou outrem por ele, então não só ele, mas ele pode ceder esses direitos, com a entrega do imóvel ao credor, então o devedor entrega esse imóvel e ele cede o direito de perceber os frutos e os rendimentos. Vamos imaginar quais são os frutos e os rendimentos mais plausíveis que a gente tem, na verdade são frutos civis de um bem imóvel. Vamos imaginar o aluguel. Então, o devedor entregou o imóvel para o credor, e aí esse devedor cede o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e os rendimentos. Por exemplo, o aluguel, um fruto civil. Então, veja, o último elemento aqui importante é em compensação da dívida, para pagar essa dívida, tá certo? Então, o caput do 1506 ele é bem completo nesse sentido. E aí, avançando. É permitido estipular que os frutos e rendimentos do imóvel sejam percebidos pelo credor à conta de juros, mas se o seu valor ultrapassar a taxa máxima permitida em lei para as operações financeiras, o remanescente será imputado ao capital. Então veja, uma proteção que a norma vai dar para que não se crie uma relação abusiva, né? Porque aqui tem um nítido intuito de ajudar o devedor, e aí se você não coloca essa trava, de repente acontece que haverá uma desproporção nesse sentido, tá certo? E o parágrafo 2º, quando a anticrese recair sobre bem imóvel, este poderá ser hipotecado pelo devedor ao credor anticrético ou a terceiros, assim como o imóvel hipotecado poderá ser dado em anticrese, tá certo? Então, aí uma previsão específica que o parágrafo 2º fez e que também é importante de ser conhecido sobre esse instituto. Coisa importante, tá? Então, só destacando aqui 2 pontos importantes. Primeiro, permite essa retirada de frutos de um bem imóvel para amortizar a dívida, certo? E existe um prazo máximo que a lei autoriza de 15 anos, não ans, como está escrito aí, 15 anos prazo máximo, tá certo? E agora a gente começa a falar então sobre outro direito, que é o penhor, certo? E a primeira coisa que a gente fala sobre o penhor é o seguinte, ele cabe sobre bens móveis. Você só pode empenhar um bem móvel. Isso não se aplica para bens imóveis. Depois a gente fala o que se parece lá para bens imóveis. Mas nesse caso, a gente está falando de bens móveis. Quando você empenha, você faz sobre bens móveis. Uma coisa importante, no Instituto do Penhor, você tem a tradição, ou seja,
você tem que efetivamente entregar a coisa para alguém que a gente vai chamar de credor pignoratício, ou seja, é aquele que é credor e que vai receber essa coisa que vai ser empenhada a ele, e aí, portanto, pressupõe a tradição. Esse credor pignoratício, ele não pode usar a coisa. Então, veja, a coisa é dada a ele por meio da tradição, mas ele não pode fruir daquela coisa. O que ele pode é perceber os frutos, tá? E isso porque é um desdobramento do direito de posse que acaba sendo transferido com a tradição, tá? Então aí, maiores detalhes para quem for estudar lá os direitos da posse, tá bom? Então é isso, a tradição ela confere os direitos possessórios, a posse você tem, a titularidade não. Então, rememorem as aulas lá de posse e propriedade, que elas são bem interessantes nesse sentido. Uma coisa importante, o penhor ele tem uma natureza acessória, e para ser acessório precisa ter um principal. Qual que é o principal? A obrigação. Então, quando você empenha alguma coisa, você vai fazer isso de uma forma que ela vai servir lá para garantir, etc., uma obrigação, certo? Desaparecendo a obrigação, também desaparece essa relação aqui, haja vista essa relação de acessoriedade, tá certo? Bom, só se aperfeiçoa com a tradição, era outro ponto que eu gostaria de destacar, e precisa ser escrito, ou seja, a lei vai impor uma obrigatoriedade de forma, ou seja, para se constituir o direito real do penhor, é preciso que haja essa formalidade, essa solenidade, tá certo? Outra coisa, o registro em cartório de títulos e notas tem uma função muito importante. Por quê? Porque ele confere eficácia contra terceiros. Se amanhã alguém pega um bem empenhado e você registrou esse ato, essa constituição de direito real em cartório, essa pessoa não vai poder alegar desconhecimento. Por quê? Porque o registro em cartório, ele faz com que a coisa tenha publicidade e, portanto, passa a ter essa relação com os terceiros, tá certo? Rapidamente a gente passa pelas espécies de penhor. Então, primeiro o convencional, certo? Que é aquele que a gente realmente está acostumado, que a gente está falando até aqui, mas existem as formas especiais. E aí a gente divide, né, nesses dois subtópicos e dos subtópicos, os subtópicos, né? Em relação ao rural, olha só, a legislação ela vai ter uma série de especialidades. Primeiro, precisa que seja registrado em cartório de imóveis. Veja, quando você fala do penhor normal, cartório de títulos e notas. Quando você fala do penhor rural, você está falando de uma coisa que precisa ser registrado em cartório de imóveis. Ademais, tem uma maior abrangência, então você pode falar de lavoura, de pecuária, e veja que os prazos também são diferenciados. Agrícola 3 anos, pecúnia 4 anos. Ademais, uma coisa muito importante e que costuma ser exatamente quando cai o que a banca gosta de perguntar. No penhor modalidade rural, não tem tradição. A posse, ela fica para o dono. O que ele não pode é vender, porque ele vai perder ali uma das características do seu direito de propriedade, mas não tem transferência de posse, com todas as consequências jurídicas que a ausência do recebimento da posse implica para o credor pignoratício, tá certo? Muito bem, isso tem que ficar bem claro. Em relação a industrial e mercantil, também tem certas observações que vão ser feitas aqui em relação ao penhor, tá? Empenhar um bem da indústria ou mercantil, então vamos imaginar uma máquina, por exemplo, também precisa observar algumas coisas. Primeiro, tem que registrar em cartório de imóveis, então também foge daquela regra geral quando você vai empenhar uma coisa industrial ou mercantil. Outra coisa, você vai ter a emissão de uma cédula representativa, certo? Representando esse direito real que foi constituído, e também não, olha só, também destacando isso, não vai ter a tradição. Só que o credor pignoratício vai poder vistoriar, porque afinal de contas, se tem um bem empenhado, acessório em relação a uma obrigação, ou seja, que visa dar essa garantia para ele, então aqui
ele tem essa condição de lá vistoriar, porque imagina que esse bem se deteriora, então é evidente que essa garantia também vai por água abaixo, tá? Bom, quando a gente fala no penhor, então, a gente também pode ter algumas modalidades. Primeiro, ele pode ser sobre direitos, então você pode empenhar direitos, certo? Então, por exemplo, você tem um título de crédito futuro, você pode oferecer isso, você pode empenhar isso, certo? Por exemplo, esse título de crédito. O que que precisa? Conhecimento do devedor. Por quê? Porque isso aí implica numa consequência para ele. Então, veja, tem o cara que tem um título de crédito que vai receber no futuro, ele tem uma dívida com um credor, ele empenha esse título de crédito, portanto, passa a ser um credor pignoratício, aquele que tem a dívida com ele, e aí eles têm que informar esse devedor principal. Por quê? Para não correr o risco do cara pagar errado, certo? E aí isso é uma garantia de boa-fé. Um outro objeto que você pode empenhar são veículos. E aí, o que precisa observar? Primeiro, registro no órgão competente. Precisa constar lá que aquele bem está empenhado. Segundo, seguro. É preciso que seja feito um seguro em relação a essa garantia. Terceiro, o prazo máximo é de 2 anos, tá certo? Outra coisa, não tem tradição obrigatória. Isso pode ocorrer no momento que você empenha, mas não é obrigatório, tá certo? Mas, evidentemente, não pode alienar este veículo, tá certo? E se acontecer isso, e se alienou, a dívida passa a vencer antecipadamente, caso ela tenha sido parcelada, tá certo? E esse último instituto, né, do penhor por força da lei. Então a gente fala aqui na autotutela. Então a dívida de uma garantia, a dívida de garante a possibilidade de pagar como penhor. Então, quais são essas hipóteses? São muito específicas. Primeiro, o hoteleiro sobre os bens móveis de seus hóspedes. Então, veja, a autotutela é fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o conceito geral e que vai se aplicar toda vez que esse instituto surgir. O hoteleiro vê lá que o seu hóspede vai lhe dar um belo de um calote. Aí o que ele faz? Ele pode empenhar determinados bens móveis dos seus hóspedes para garantir o pagamento da dívida final. Outra coisa, o dono do prédio sobre bens móveis do locatário. Ele também pode empenhar isso para garantir o pagamento do valor relacionado à locação. Outra coisa, isso aí, quem fala é o Decreto-Lei 4191 de 42, previsão super específica, locador industrial sobre os bens da indústria locatária. E, por fim, artistas e auxiliares cênicos sobre bens da peça teatral. Então, se você estiver indo numa peça de teatro e você no final começar a verificar que os artistas estão retirando o cenário e levando para casa, é porque provavelmente quem os contratou está devendo para eles e a Lei 6.533 confere essa possibilidade, né, de você pegar e empenhar aí e aí fica até a garantia da dívida principal, tá certo? Uma coisa importante, nenhuma dessas situações pode ocorrer uma invasão para pegar, tá? Então tem que ser uma coisa que está ali à disposição e aí a partir disso que acontece este empenho por meio da autotutela, que é essa justiça pelas próprias mãos. Outra coisa, não pode ter abuso, tá certo? Senão também você desvirtua o instituto e aí você não está de fato empenhando, você está cometendo um crime, você está cometendo um ilícito tanto penal quanto civil, tá certo? Fora que estraga, né, a peça se essa desmontagem aí forçada for antes do fim, tá certo? Muito bem, era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado pela atenção, continuem curtindo, comentando, continuem participando aqui do curso, indiquem ele para os colegas que estão se preparando para o exame de ordem e a gente se vê ali na próxima aula no bloco 100, tá certo? Obrigado e até lá, gente. Tchau, tchau.